O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, aqui presentes na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Hoje se celebra o Dia Mundial de Combate ao Tráfico Humano, o tráfico de pessoas. Como todos sabem, nesse ano de 2014, a Igreja realizou a campanha da fraternidade sobre esse tema, fraternidade e tráfico humano, e o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. O tema da campanha da fraternidade nos trouxe uma grande preocupação dos dias atuais. O Brasil está entre os 10 países do mundo que vive esse terrível forma de ameaça à vida e ao tráfico humano. Enquanto estamos vivendo várias formas de avanço da civilização no progresso, das novas tecnologias, podemos perceber que, por outro lado, há uma degradação da vida humana com relação ao tráfico de pessoas. A liberdade nos foi doada na cruz de Cristo. Ele nos libertou e, por isso, concedeu-nos participar da plenitude de sua vida. Na morte, deu-nos a vida. No sofrimento, conquistou para nós a plena liberdade de filhos e filhas de Deus. Mas o que é o tráfico humano? É o cerceamento da liberdade e o desprezo da dignidade dos filhos de Deus. É um crime que atenta contra a dignidade da pessoa humana, já que explora o filho e a filha de Deus, limita as suas liberdades, despreza a sua honra, agride seu amor próprio, ameaça e subtrai a vida, quer seja da mulher, de homens ou crianças. As modalidades do tráfico correspondem a 4 formas de cruel exploração. A primeira delas é o tráfico para o trabalho escravo. Daqui se originam tantas formas inaceitáveis de desrespeito para com o trabalhador através da negação das condições mínimas de trabalho, asseguradas nos direitos trabalhistas. Outra modalidade é o tráfico para a exploração sexual. Essa prática explora principalmente as mulheres, e hoje a ela se associa um elevado número de crianças e adolescentes que sofrem o mesmo tipo de exploração. E a terceira modalidade é o tráfico de crianças para a adoção de órgãos, que é ilegal. A adoção só pode ser efetivada dentro da legalidade. Trata-se de ações ilegais e desprovidas de transparência. A este crime se associa o tráfico de pessoas com vistas à extração de seus órgãos, que reduz a pessoa a uma mera mercadoria.
No Brasil, há bancos de doação de órgãos, onde as pessoas voluntariamente se declaram doadoras e as famílias tomam ciência desta decisão. Mas já no mundo do tráfico, não se espera o trâmite legal. Tudo isso envolve uma rede criminosa muito bem articulada, empenhada na realização de atividades tão ignóbeis que reclamam da parte de nós cristãos um posicionamento de oposição radical a esse crime. O enfrentamento do crime do tráfico humano exige a cooperação entre os países, entre os governos estaduais, municipais, em áreas como a criminal, jurídica, tecnológica, econômica e de meios de comunicação. Nosso país adotou a Convenção de Palermo das Nações Unidas. Esse instrumento legal internacional, o principal para prevenção, repressão e punição do tráfico humano, define o crime e aponta os elementos que o caracterizam. Diz o Protocolo de Palermo, Itália: o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ou à situação de vulnerabilidade, ou a entrega ou a aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. Há necessidade de conscientizar a sociedade da importância de informar, de denunciar aos poderes constituídos para que se possa investigar e punir os que praticam o crime do tráfico humano. A igreja é solidária com as pessoas traficadas e comprometida com a evolução da consciência sobre o valor da dignidade humana, fundamentada na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, e também nos documentos da igreja, desde o Concílio Vaticano II até hoje. Inclusive a CNBB tem falado muito sobre essa situação através dos documentos que tem produzido. Essa dignidade é assumida na medida em que o ser humano vive seus relacionamentos consigo, com a natureza, com o outro e com Deus em seu plano de amor. A ruptura dessas relações leva ao pecado da violência, da exploração do outro, agressões à dignidade humana, como o tráfico de pessoas. A boa nova de Jesus, como vemos em Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. É uma liberdade para o serviço, para o amor, para o respeito à vida, para o respeito à dignidade, para que a justiça seja feita e para o compromisso com a justiça do reino. Fostes chamados para a liberdade. Gálatas 5:13. Nos impele a vencer a idolatria do dinheiro, da ideologia e a tecnologia que se encontra na origem do pecado do tráfico humano, onde o ter sobrepõe-se ao ser. Todo cristão é ungido no batismo para ser um libertador como Jesus. Por isso o tráfico humano não é somente uma questão social, mas é também eclesial e desafio pastoral. A igreja é desafiada a ser a advogada da justiça e a defensora dos pobres. Cabe a ela emprestar sua voz para quem não tem voz, para gritar, denunciar e se defender. Pois as maiores vítimas, meus irmãos e minhas irmãs, do tráfico humano são pessoas geralmente pobres. Os 3 caminhos de ação que desponta são prevenção, cuidado pastoral das vítimas e a sua proteção e reintegração na comunidade, na igreja e também na sociedade, para que tenham vida e dignidade. O tráfico humano de hoje é certamente fruto da cultura em que vivemos. E a campanha da fraternidade que vivenciamos desde a Quaresma, ao trazer à luz esse verdadeiro drama humano, deseja despertar a sensibilidade de todas as pessoas de boa vontade. Essa cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros.
Antes leva à globalização da indiferença. É assim que o Papa Francisco se pronuncia. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa, como afirmou outrora o Papa Francisco. O tráfico humano viola a grandeza de filhos e filhas e destrói a imagem de Deus, cerceia a liberdade daqueles que foram resgatados por Cristo. As pessoas, as famílias, as comunidades certamente buscarão superar a globalização da indiferença em relação ao tráfico humano, sobretudo pela globalização da solidariedade, pela globalização do amor fraterno, pela globalização da justiça. Provavelmente, diante do desespero das pessoas traficadas, despertaremos para o padecer com elas, com essas pessoas. E assim, não seremos tomados pela globalização da indiferença, que nos tirou a capacidade de chorar, conforme o pronunciamento do Papa Francisco em Lampedusa, Itália, 8 de julho de 2013. Peçamos ao Senhor a graça de chorar pela nossa indiferença, de chorar pela crueldade que há no mundo, em nós, incluindo aqueles que no anonimato tomam decisões que abrem a estrada a dramas como este, conforme o pronunciamento do Papa Francisco. Maria, Mãe de Deus e Nossa Senhora de Nazaré, nos acompanhe no caminho da conversão. Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, que nos libertou do pecado e da morte, anime nossos passos na participação em sua morte e ressurreição. Amém.